Não adulterarás. Esse é mais um mandamento da lei de Deus e que vamos discorrer sobre ele, buscando dentro das escrituras dos exemplos e as formas de adulteração. Segundo o dicionário, adulterar significa imitar ou viciar dolosamente, falsificar, contrafazer, deturpar, corromper. Verbo intransitivo, cometer adultério. E adultério, infidelidade conjugal, falsificação, adulteração, contrafação. Assim diz o mandamento: não adulterarás. Quando Jesus aqui andou em carne neste mundo, ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, do verso 27 ao 29. Assim, vemos que não apenas o ato em si é transgressão, senão a intenção também. E por quê? A Sagrada Escritura diz que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras, e diz também que o Senhor virá e revelará o segredo dos corações. Ora, é natural que um coração bom não tenha más intenções, mas o mesmo não ocorre com um coração maligno. Disse Jesus que do coração do homem procedem os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, as loucuras da vida. Mateus 15, 19. Mas mesmo uma pessoa de Deus pode vir a ser vítima de más intenções e cair na tentação do maligno. Isso aconteceu com Davi, o homem de coração segundo Deus. E por que isso aconteceu? O capítulo 11 do segundo livro de Samuel narra a ocorrência. E na repreensão que o profeta Natan fez a Davi, encontramos que Davi foi visitado por um viajante. Dizemos isto porque o profeta lançou a Davi uma parábola. E por esta entendemos que Davi ser um homem, e por esta entendemos ser Davi um homem rico que tomou a única ovelha do homem pobre, apesar de possuir muitas ovelhas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Segundo Samuel 12, 4. Depreendemos na narrativa que, apesar de Davi possuir muitas mulheres, esposas e concubinas, quando ele foi tentado por um espírito mau, viajante, que fez Davi cobiçar a mulher de Urias, quando do alpendre do palácio a viu se lavando, ele caiu na tentação e mandou buscar a Betseba e se deitou, ou seja, teve relações sexuais com ela. Na narrativa do acontecido, o profeta enviado pelo Senhor para repreender a Davi disse que Davi havia desprezado a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. Segundo Samuel 12, 9. Assim, o que Davi desprezou foram os mandamentos do Senhor, que são a sua palavra. E como um abismo chama outro abismo, depois que Davi cometeu um pecado e devido à mulher ter engravidado, ele mandou que o seu general de exército pusesse a Urias, o marido dela, na frente de combate, para que fosse morto a fim de ocultar o seu delito. Ainda outro modo de adultério há, e dela fala a Sagrada Escritura, pois fora revelado pelo Senhor através de um profeta. Veja: ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Amós 8, do verso 4 ao verso 7. Como vimos na denúncia feita por Deus através do profeta Amós, o seu povo usa de dolo e adultera o peso e a medida, procedendo de modo doloso, o que resulta no que adiante ele diz: por causa disto não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. Versículo 8. E o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aos quais outrora nós pertencemos, diz: eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruidor por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo?
Tu que prega que não se deve furtar, furtas? Tu que diz que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina dos ídolos, cometes esse sacrilégio? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão não será reputada como incircuncisão? Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra incircuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, do verso 17 ao 29. Outra vez o Espírito denuncia o povo que se diz de Deus, mas que desonra a Deus com as suas ações, transgredindo a sua lei. A Escritura registra o seguinte episódio ocorrido entre Jesus e os fariseus. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidado o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Marcos 7, verso 5 ao verso 13. Como vimos nessa passagem, não é de hoje que os homens torcem a palavra do Senhor, os seus mandamentos, fazendo artimanhas com que prendem e enganam os homens, adulterando assim aquilo que Deus determinou. Num dos artigos do Código Penal Brasileiro diz que é crime manter uma pessoa em erro, e a Escritura diz: não farás tropeçar o cego. Mas são muitos que têm tropeçado devido ao engano produzido por outros homens. Diz a Escritura que o que usa de engano não estará firme perante o Senhor. Salmo 101, verso 7. O sábio Salomão, escrevendo aquilo que ele recebeu do Senhor, disse: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói-se a si mesmo quem assim procede. Receberá feridas e ignomínia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme enfurece ao marido que, de maneira nenhuma, poupará no dia da vingança. Não aceitará resgate algum, nem se aplacará, ainda que multipliquem os presentes. Provérbios 6, do verso 32 ao 35. E pelo profeta Jeremias diz o Senhor: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam na sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores como Gomorra. Jeremias 23, 14. Não mandei os profetas e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Versículos 21 e 22. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pinha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um o seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Versículo 28 ao 32. Como vimos, os profetas têm servido de laço para o povo, pois que eles têm profetizado com parcialidade e com dolo, e têm furtado as palavras do Senhor, seu povo. E muitos o fazem porque nem sabem o que é a palavra do Senhor. Mas a respeito disso, trataremos oportunamente se o Senhor nos conceder e permitir.
E, por fim, temos ainda outra forma de adultério revelado pelo Senhor Tiago. Veja, cobiçado e nada tendes, sou invejoso e cobiçoso e não podeis alcançar. Combatede e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastarem em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 3 e 4. Mas não são poucos que estão cocheando entre dois pensamentos e querem servir a Deus e as riquezas, buscando amelhar para ostentar ou usufruir as benesses que o mundo pode conceder. São ávidos por bens terrenos. Há falsos obreiros e pastores que estão prometendo bênçãos materiais aos que lhes favorecem com os seus haveres, expoliando o pobre e o necessitado, surrupiando-lhes aquilo que ainda remanescia e que detinham a posse. Fazendo assim, violência a um homem e a sua herança. Também faz acepção de pessoa na lei, o que Deus reprova. Veja, mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, com o empete do concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Malaquias 2, verso 8 e 9. Não seria necessário relacionarmos pormenorizadamente os modos de adulteração. Nos faltaria espaço para isso, já que ela ocorre abundantemente, seja no peso, seja na medida, além das fraudes nos contadores de energias, de água, etc. Portanto, convertei-vos e ninguém use de dolo ou de engano com o seu próximo, muito menos de infidelidade para com o seu companheiro ou companheira, porque Deus é justo e ama a justiça. E os justos habitarão a terra, mas dela os aleivosos serão desarraigados. Salmo 37, versos 22 e 34. Olhe prestes, missionário.